365. Agora sim, nós vamos começar a estudar algumas coisas bem importantes. Então, vou começar agora o estudo, pessoal, falando sobre o ato de salvar e também dos vários tipos de arquivos que comumente utilizamos aqui dentro do Word 365 para salvar e também para verificar esses tipos de arquivos, certo? Então, vamos ver isso a partir de agora. Vou comentar com vocês sobre isso. Atos de salvar e também verificar os tipos de arquivos do Word. Eu vou digitar um determinado texto aqui no meu documento, como vocês estão vendo ali, ó, tem um texto qualquer, só para a gente exemplificar. Eu comecei a digitar esse meu documento e agora eu quero salvar esse documento, certo? Quando a gente pede para salvar, por padrão o Word vai salvar esse arquivo com a extensão .docx. Vamos fazer essa experimentação prática. Então aqui nós temos o disquetezinho, que é o comando salvar, da tecla de atalho Ctrl B, eu vou clicar, ele vai abrir uma caixa de diálogo dizendo assim, ó, salvar esse arquivo. E aí pede para que eu dê um nome para esse arquivo e a princípio ele vai salvar esse arquivo com a extensão .docx, D-O-C-X. Então vou chamar esse arquivo aqui de garrafa, porque eu tenho uma garrafa aqui de água que eu estou tomando, então vamos chamar de garrafa. E aí, a princípio, o arquivo ficaria salvo com a extensão garrafa.docx, certo? Aqui eu posso escolher um local para salvar esse arquivo. E é importante que se diga que, a princípio, esse local é o chamado OneDrive, que é o sistema de nuvem aqui. Tem uma pasta do OneDrive aqui dentro do meu Windows e que ele salva não só aqui no meu computador, mas também no serviço do OneDrive na nuvem, né? Mas aqui onde diz mais opções, se eu clicar, ele vai abrir a área salvar como, onde eu posso clicar aqui para procurar e aí indicar qual é o local que eu desejo salvar. Então vou clicar aqui em procurar e vou indicar aqui que eu quero salvar dentro de documentos. E aí simplesmente ele vai pegar esse arquivo garrafa.docx e vai salvar dentro da pasta documentos que eu tenho, é o que eu vou pedir para ele fazer. Então percebe que agora aqui na barra de título aparece escrito lá garrafa.docx, que é o padrão para salvar os arquivos do Word. Mas é importante que a gente saiba que a gente pode salvar também esses arquivos do Word com outras extensões. Por exemplo, agora que eu já salvei esse arquivo, se eu quiser salvar com uma outra extensão, num outro local, eu posso clicar aqui na guia arquivo e quando a gente clica na guia arquivo, a gente pode escolher a opção salvar como. E ali também clicar de novo em procurar. E aqui, pessoal, é muito interessante porque quando a gente clica nesse salvar como e clica em procurar, aqui embaixo aparece tipo. Se eu não alterar o tipo, ele vai salvar com a extensão .docx, D-O-C-X. Mas eu posso clicar aqui em tipo e escolher outras extensões. Por exemplo, eu posso escolher salvar com a extensão .doc, D-O-C, que é o padrão das versões mais antigas do Word, que foi o padrão da versão 97 até 2003. Aí ele vai salvar com a extensão .doc, ficando compatível com esse padrão mais antigo. Eu posso também salvar como modelo de documento do Word, e aí ele vai salvar com a extensão .dotx, D-O-T-X. Esse T vem de template, que significa modelo, certo? Então, salvar como modelo do Word, ele vai salvar com a extensão .dotx, D-O-T-X. O modelo serve justamente para que a gente crie um arquivo e no futuro a gente faça outros arquivos com base nesse modelo. Essa é a ideia do .dotx, D-O-T-X. Podemos também aqui, interessante, exportar esse arquivo para extensão PDF, salvando esse arquivo no formato PDF para que ele possa ser aberto por qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dispositivo, mesmo que essa pessoa não tenha o Word instalado, né? Também podemos salvar como página da web, com a extensão HTML ou HTML, aí ele vai salvar o documento do Word num formato para funcionar como página da web, para ser aberto normalmente em qualquer navegador. Ele vai assumir essa extensão HTML ou HTML. Podemos salvar também com a extensão RTF, que é padrão de um programa chamado WordPad. Quando a gente salva nessa extensão RTF, que significa Rich Text Format, ou formato de texto rico, ele vai salvar o documento mantendo as suas formatações, mas vai ficar compatível com a maior parte dos programas e a maior parte das extensões que conseguem abrir aí o arquivo RTF. Uma outra extensão também que me chama a atenção aqui é a extensão TXT. Quando o usuário salva com a extensão TXT, que significa texto sem formatação, aí ele vai salvar apenas o texto, mas não as formatações desse texto,
Quer dizer, ele perde as formatações negrito, itálico, sublinhado, as diferenciações de fonte que eu fiz e mantém só os caracteres textuais sem as formatações, se eu salvar aí na extensão TXT, que é padrão de um programa chamado bloco de notas aqui dentro do Windows. E outra extensão importante de a gente destacar é a extensão ODT, que significa Texto Open Document, e é o padrão de um programa chamado LibreOffice Writer. E o Word consegue sim tanto salvar os arquivos com a extensão ODT lá do LibreOffice Writer, como também consegue abrir os arquivos com a extensão ODT do LibreOffice Writer, né? Vamos ver aqui, tem mais um que eu quero fazer um destaque especial, é o DocM, que é documento habilitado para macro. Macros são funções automatizadas que gravam ou programam sequências de comandos aqui no Word. Quando o usuário salva o arquivo, ele pode salvar esse arquivo habilitado para o uso de macros. E a extensão vai ser DocM, que é justamente a extensão que faz com que esse arquivo fique habilitado para o uso de macros. Essas não são todas as extensões, né, pessoal? São algumas extensões que a gente tem para salvar os arquivos do Word. Lembrando que o meu destaque especial vai justamente para a extensão .docx, DOCX, que é o padrão aí usado pelo Word e que então é a extensão mais importante dele, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha que eu construí e eu gosto sempre de trazer essa tabelinha, até vou colocar aqui no lugar desse texto, para que a gente possa com essa tabelinha fazer uma revisão disso que eu acabei de comentar com vocês, né? Sobre esses tipos de arquivos. Então vou colocar aqui mais ampliado, tá ali a tabelinha aparecendo, eu sempre gosto muito de explicar essa tabelinha para que a gente tenha uma ideia exata do que normalmente cai nas provas de concurso sobre tipos de arquivos. Então essa tabelinha eu botei um resumo ali, ó. O padrão para salvar os arquivos do Word é a extensão .docx, como eu disse, DOCX. O modelo, quando eu quero salvar como modelo de documento do Word, ele vai assumir a extensão .dotx, DOTX. Quando a gente pede para salvar com o padrão das versões mais antigas, que era o padrão da versão 97 até 2003, aí ele vai salvar com a extensão .doc, DOC. Nós podemos salvar também com o texto Open Document, ou a extensão ODT, que é o padrão do LibreOffice Writer. Muito importante aí, ó, salvar com a extensão de texto Open Document, com a extensão ODT, ele vai salvar com o padrão do LibreOffice Writer, tanto salvar como abrir ele consegue. Também posso salvar como página, como arquivo PDF, aí eu exporto para PDF, ele gera um arquivo PDF como sendo uma base desse arquivo, quer dizer, ele pega os dados desse arquivo e salva então com a extensão PDF. Também posso salvar como página da web, assumindo a extensão aí HTML ou HTML. Também posso salvar, como eu disse, como formato Rich Text, ou formato de texto rico, que é padrão de programa chamado WordPad, que salva os dados e também a formatação. Se eu quiser salvar texto sem formatação, só o texto em si, eu posso salvar com a extensão TXT, que é texto sem formatação, que é padrão de um programa chamado Bloco de Notas, como eu também já havia mencionado aqui, né? Perfeito, pessoal. Então, voltamos lá ao nosso texto original. Deixa eu só colocar aqui. Perfeito, nessa posição. Então, esse é o nosso primeiro destaque aqui no estudo que a gente faz do Word, né?